Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. Vamos passar o entendimento que às vezes pode ajudar alguma pessoa que tem dúvida a esse respeito. E eu tenho certeza que são milhões de pessoas que têm essa dúvida. O tema do vídeo: devo buscar o Espírito Santo? É possível ser batizado pelo Espírito Santo nos dias de hoje? Porque se não respeitarmos a época, a data, para quem foram os escritos, então deve-se praticar essas coisas nos dias de hoje. Correto? Correto. Porque é assim que um religioso vive, sem respeitar a época, tratando os escritos bíblicos como algo que aconteceu no ano passado, no mês passado, na semana passada. E quando você fala que a Bíblia é um livro de história, um livro de coisas que já aconteceram, a pessoa te chama de herege. Fala, não, a Bíblia é viva, a Bíblia é para todos os dias. Claro, há passagens atemporais. Só que o importante é saber que todas as coisas já se cumpriram. Porque senão vai viver no engano, até morrer. Até a carne, o corpo voltar para o pó e o espírito voltar para Deus. Vai ser uma vida de engano, uma vida inteira de engano. Então eu quero ler algumas passagens com você, e em cima dessas passagens eu vou passar meu entendimento, conforme está na Bíblia. Cabe você ver se tem coerência ou não. Cabe você julgar ou não. Mas seja inteligente. Procure passar o julgamento, o juízo, procure interpretar assistindo todo o vídeo, né? E comparando com os escritos bíblicos. Porque se você for comparar com estudos religiosos, teológicos, claro que não vai bater. Porque a sã doutrina, a escatologia, a parousia, está na contramão da teologia, da religião. Então não tem como fazer comparações. Devo buscar o Espírito Santo? É possível ser batizado pelo Espírito Santo? Assim disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja do nosso Senhor e Cristo Jesus, o Espírito, o Senhor que está em nosso espírito. Amém? Vamos ler. Está assim no texto da Nova Almeida Atualizada, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aí? Em cima do versículo 13, o que entende-se? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Então para que praticar o batismo nas águas? O batismo de arrependimento de João Batista. Por que buscar a purificação nas águas batismais? Se Paulo diz, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Então o batismo no Espírito Santo foi para todos. Isto respeitando a época que Paulo disse, antes do ano 70. Antes do juízo do ano 70. Antes da escatologia, antes da parousia. Por isso que é muito importante Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Você pode achar prolixo, repetitivos, mas isso deveria estar na descrição de todos os vídeos de quem prega a graça, de quem prega a escatologia consumada. Esse conhecimento de Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6, deveria estar em todas as descrições nos vídeos de quem prega a graça. Porque enquanto não entenderem esses versículos, ainda estarão por aí buscando o Espírito Santo. Ainda estarão por aí buscando ser batizado pelo Espírito Santo. Só que Paulo disse, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados.
em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então por que buscar Espírito Santo? Por que procurar o batismo no Espírito Santo? Aí, na religião, ainda tem coisa mais séria ainda. Que a pessoa, para eles, numa sinagoga que eu participei, deve ser isso da maioria, se a pessoa não falar balabachúrias cantarábias, falar em línguas, porque as línguas para eles é balabachúrias, não foi batizado no Espírito Santo ainda. Olha só que cegueira. Olha que incredulidade quando uma pessoa, quando um líder religioso fala um negócio desse. Fala a verdade, é muita cegueira. É muita cegueira. João Batista disse assim sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele falou em Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu não vou ler o texto todo, porque versículo solto aqui já dá para a gente passar o entendimento. Mateus 3, 11. João Batista, eu batizo vocês com água para o arrependimento. Arrependimento de quê? Do pecado. E o que era pecado? As transgressões das leis mosaicas. Mas o fim da lei foi Cristo. Então, nos dias de hoje, depois da cruz, não tem mais pecado. Porque Jesus tirou os pecados. Pecado eram as leis dadas a Moisés. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Por isso que tinha o batismo nas águas. Nos dias de hoje não há necessidade da água batismal, porque não existe mais pecado. O que uma pessoa faz é transgressão, é obra da carne. Porque os pecados eram as transgressões das leis mosaicas. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o religioso fica atrás de batismo nas águas. É uma cerimônia e reúne ônibus e pessoas e chama familiares, fotógrafos, filmadores e youtubers e tanta fanfarrice, tanta babaquice, tanta festa, tanta cerimônia judaica para uma coisa inútil, para uma coisa arcaica, velha, caduca, ineficiente, que anula o sacrifício da cruz. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Fogo foi o ano 70 no juízo. Olha como um religioso menospreza, né? Como um religioso é incrédulo. Você acha que uma pessoa que não frequenta um calabouço desse que eles chamam de igreja, veja seu vizinho, olha aí para o seu vizinho do lado esquerdo, do lado direito, na sua frente. Se você morar em apartamentos, prédios, olha para cima, para baixo. Pessoas aí que você conhece que nem frequenta religião nenhuma. Você conversa com ele às vezes no elevador, no corredor, ele fala, você tem alguma religião? Aí você fala para ele, você pergunta para ele, você tem religião? Ele fala, não, eu sou ateu. Aí o cara é feliz, a família dele é feliz, tem harmonia, o camarada sai de manhã, volta à tarde do trabalho, tem festa final de semana, eles são harmoniosos. Já o crente, o religioso, vai buscar Deus, vai buscar o Espírito Santo, vai buscar o batismo. Ué, e por que aquele outro que não faz nada disso é feliz? Tem harmonia? Você nunca parou para pensar nisso, não? Você nunca parou para pensar, falar assim, meu Deus, eu busco tanto o Espírito Santo, eu vou na reunião de consagração, eu vou na reunião de obreiro, eu como pão e bebo suco para ter comunhão, e minha vida, minha família vive em desarmonia, é agressões, é traições, é mentira, droga, vícios, guerras, contendas, todos os dias tem contendas. Você nunca parou para perguntar isso, não? Para se perguntar? Porque aquele que não frequenta um lugar desse, mesmo ele dizendo ateu, ele fazendo ateu, que diferença tem? Ele falar com a boca dele que é ateu na carne, para uma pessoa que usa as escrituras para enganar, para roubar, para manipular, dizendo que dízimo é dinheiro. Que diferença tem? Obra da carne. Que diferença tem um que mente para um que manda fazer voto na chamada igreja? É obra da carne. Estão no engano. Eu sou ateu, aí ele apenas fala isso, eu sou ateu. Mas você não vê ele com ignorância, com luta, com briga, com nada. Como? Ele é ateu na carne. Ele é ateu graças à religião,
que vive esses escândalos, essas roubalheiras, essas maldições de mentira, de engano, de dedo em riste, de inferno, de diabo, de satanás, de demônio, de pombagira, de tranca-rua, de bruxa, de cuca, de saci-pererê, mula sem cabeça, curupira. É tanta mandinga, é tanta coisa que a pessoa às vezes tem até uma vontade de conhecer, mas vê tanta insanidade, uma pessoa sombria, uma pessoa tranquila, uma pessoa mansa, calma, aí vê o crente saindo todo e chega em casa e o couro come e brigaiada e liga uns louvor no último volume achando que os vizinhos querem ouvir aquilo. Eu mesmo, se ligar uns louvor que tem por aí aqui do lado, eu chamo a polícia. Eu chamo porque tem uns louvores que gente, é a lei Moisés todinho nos louvor, que Jesus ainda vai voltar, que o sangue de Jesus, não, o Senhor que é o Espírito está em nosso espírito, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Então são louvores e coloca isso do lado, aí o cara fala, eu sou ateu mesmo, eu vou querer um Deus desse? Vou querer viver uma insanidade dessa? Mulher com todo cabelo, o calcanhar, só mostra o calcanhar, aqueles cheio de pelo, parecendo a perna do lobisomem. O marido só anda carrancudo, com terno, gravata, vai do lado daquele dragão com a raiva da bexiga. Mas está escrito, nós temos que ir, nós temos que suportar, porque Deus falou que o que Deus une ninguém separa. Aí você vai lá em Gênesis capítulo 2, não foi Deus que falou coisa nenhuma, foi o escritor de Gênesis. Aí o título, devo buscar o Espírito Santo? É possível ser batizado pelo Espírito Santo? Como você vai ser batizado pelo Espírito Santo se o Criador, se o Senhor que é o Espírito, está aí dentro do seu Espírito? Como que você vai ser batizado por Ele nos dias de hoje? Buscar o Espírito, como que você vai buscar o Espírito? Vai buscar alguém que está em você? Como pode um negócio desse? Mas o líder religioso tem que falar que você tem que buscar, porque ele precisa do seu dinheiro, ele precisa da lã, ele te trata como ovelha, ele precisa da sua lã, ele precisa dos 10%, 20%, ele precisa da sua oferta, do seu voto, da sua campanha, para ele não trabalhar. Por isso que ele fala que você tem que buscar o Espírito Santo, por isso que ele fala que você tem que ser batizado no Espírito Santo. Ele sabe disso, ele sabe o que Paulo falou, ele sabe o que João Batista falou. Lógico que ele sabe. Mas ele não pode falar isso para você, porque você é um preguiçoso, uma preguiçosa, em termos de leitura da Bíblia, tá? Não estou falando de trabalho, não. Você não tem coragem de chegar na sua casa e tirar 20 minutos, meia hora para ler as epístolas de Paulo. Quando você pega para ler Malaquias 3:10, sendo que o livro de Malaquias não foi escrito nem para você, nem para mim. Malaquias foi escrito para os israelitas e principalmente para os sacerdotes e levitas. Malaquias 2:1. Você fica aí, preocupada porque lê versículos soltos, tendenciosos e fica atrás aí, desprezando quem está em você. Quando você fala que precisa buscar o Espírito Santo, você está menosprezando quem está em você. Você está desprezando. Eu preciso buscar, eu preciso ser batizado, eu quero ser batizado. Como que você vai ser batizado? Uma pessoa maravilhosa que você é, uma pessoa caridosa, amorosa, uma pessoa que tem compaixão igual você tem. Precisa de mais prova do que isso? Quando você vê um animalzinho sofrendo, lá alguém judiando, você tem compaixão daquele animal. Quando você vê uma notícia na televisão, no rádio, de alguma desgraça, alguma tragédia contra pessoas, você chora, você se emociona. Será que você é tão incrédulo assim, para não acreditar que o Espírito Santo está em você? Que o Criador de todas as coisas está aí dentro do seu espírito? É Ele que coloca essa emoção em você, é Ele que coloca essa compaixão em você. E você, na sua incredulidade, você fica aí querendo buscar o Espírito Santo, querendo se batizar com o Espírito Santo. Porque o mentiroso do seu líder religioso, que depende do seu dinheiro, fica te enganando. Toma vergonha. Começa a ler, começa a buscar conhecimento. Sai da aba desses cães, desses mercenários. Aqui, eu estou lendo o livro da lei. Mateus, Marcos, Lucas e João é livro da lei. Não é Novo Testamento coisa nenhuma. É o livro histórico da história de Jesus de Nazaré, de Yeshua. Estou lendo o livro da lei, e no livro da lei está falando, mostrando para você o que viria depois. Eu batizo vocês com água para arrependimento das transgressões das leis,
Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. E você atrás de batismo de água. Para de ser menino, para de ser criança. Paulo também disse onde foi o batismo. Veja, Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Eu quero ler esses dois versículos na Almeida Corrigida Fiel. Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha o batismo onde foi aqui. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo, meu amado irmão e minha amada irmã, você que é um religioso, você que é um incrédulo, você que é um idólatra porque você adora a criatura em vez do Criador, o seu líder para você é um ídolo, você adora ele, então você e um católico não tem diferença nenhuma. Um líder religioso para um católico não tem nada. O católico adora imagem, o líder religioso adora o que Mamon gosta. E você não adora imagem, mas você adora o seu líder religioso, você tem ele como seu ídolo. Idólatra. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Por isso que ele disse isso daqui, lá em quando nós começamos 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Devo buscar o Espírito Santo? É possível ser batizado com o Espírito Santo? Claro que não. Quando você nasceu, você já nasceu batizado. Porque esse corpo seu, essa carne vai voltar para o pó. O que veio batizado, justificado, santificado, que é a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado, sem ruga, sem mácula, é o que está aí dentro de você. E o que está aí dentro de você existe antes da fundação do mundo. Existe antes. Vamos dizer que eu não acredito, mas vamos dizer que você acredita em dinossauros, porque eles falam que dinossauros viveu 2, 3, 5, 10 milhões de anos. Como que pode, né? Eles dizem que acharam fósseis de dinossauro. Gente, mas cálcio, será que ia durar mais de 1000 anos? Não vou nem pôr 100 anos, mais de 1000 anos? 2000 anos? 1 milhão de anos? 5 milhões de anos? Não se deve buscar o Espírito Santo, porque ele está em você. Não se deve ser batizado com o Espírito Santo, porque o seu Espírito é a igreja gloriosa, é o templo, é onde está o tabernáculo, é a nova Jerusalém do Criador. Então não precisa nada disso. Isso são formas de aprisionamento, de escravidão. Onde está o Espírito Santo, que é o Criador de todas as coisas? Veja o que Deus falou pelo profeta Jeremias no capítulo 31, a partir do versículo 31. Só que eu estou em Hebreus, que é a mesma coisa. O escritor aqui tirou de lá. Olha o que fala no versículo 10 e 11 de Hebreus 8. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias... O que significaram aqueles dias? O ano 70, quando foi o juiz de Deus. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Por quê? O que significaram esses dois versículos? Porque ele estabeleceu a Nova Jerusalém. Então, depois daqueles dias, seria estabelecido, como está em Apocalipse, só que eu não vou ler hoje não, tá? Porque senão você vai falar, esse cara todo dia coloca Apocalipse 21. Então, Hebreus 8, 10 e 11, porque ele falou, depois daqueles dias, ele iria fazer isso. Porque foi no ano 70, quando ele sentenciou os israelitas, quando foram cobradas as contas dos israelitas, foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual. O tabernáculo dele espiritual foi colocado nos seres humanos, no espírito dos seres humanos, dos filhos e eleitos dele. Então ele mesmo está dentro. Aí está o pacote completo, já está o batismo, já está buscar o Espírito Santo, que já está dentro de você, então não tem mais o que fazer. Aí quando alguém lê o título desse, fala, esse camarada é herege mesmo. Olha o título dele, não vou nem perder tempo de assistir.
Mas não é, você vê que você pega os escritos com entendimento, aí você entende isso daqui, ó, no versículo 10, tá vendo? Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei. Quer ver na Nova Almeida atualizada? Ó, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Fica mais claro. Diz o Senhor: imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Tá vendo a evangelização? Eu fiz uns 2 vídeos falando, as pessoas me apedrejaram. Quase só não me penduraram porque não acharam madeiro. Falando que eu falei que eu estava proibindo a evangelização. Mas aqui está escrito, quem falou foi o Criador de todas as coisas pelo profeta Jeremias. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque ele está no entendimento das pessoas. Você quer evangelizar? Você quer pregar? Então pregue o evangelho, a sã doutrina. Mas não é esse evangelho da religião. Esse evangelho aí é Moisés, é lei, são maldições. O evangelho é isso que nós falamos aqui. Esse canal Limpos pela Graça, queira você aceitar ou não, aqui é dito o evangelho puro, limpo, sem fermento de Moisés. Naturalmente, sem esforçar, sem fazer força, sem ser tendencioso, nada. Naturalmente. Buscando os escritos, vai mostrando que aqui tem o evangelho. Mas as pessoas, muitos falam, não, esse canal aí é mais um herege. Então, assim, quando ocorreu, igual está escrito aqui, Hebreus eu falei que eu não ia ler, mas eu tinha separado aqui. Então, essa situação que Deus falou pela boca do profeta Jeremias e que o escritor de Hebreus, que eu acredito foi Apolo, tirou de lá para falar, não há necessidade mais de se falar, de se evangelizar, de falar de Deus para ninguém, porque ele está nas pessoas. Apocalipse capítulo 21, só o versículo 2 e 3 vou ler, não vou ler do 1 ao 6 não. Vou colocar na Almeida Corrigida Fiel também esses 2 versículos aqui, quer ver? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então a minha conclusão final é que, como tema, vamos ler o tema novamente, cadê aqui? Devo buscar o Espírito Santo? Não. É possível ser batizado pelo Espírito Santo? Não, porque você busca quem está dentro de você, não tem como, ele já está aí. Como você vai ser batizado se o que está em você existe antes da fundação do mundo? Já veio salvo, justificado, santificado, sem ruga, sem mácula, e a igreja de Cristo. Pronto, essa é a conclusão, amém? Então eu deixo com você, é mais um vídeo que vai dar comentário e você vai ver um monte de religioso, um monte de entrando para falar um monte de baboseira. Aí vocês me ajudam, tá? Vocês aí que já está sem as escamas, sem o véu de Moisés, vocês me ajudam aí também nos comentários, na resposta aí. Eu não estou excluindo mais ninguém, não. Não sei se vocês perceberam, esses dias entrou uma pessoa, 2 aí já falando assim, eu sei que você vai me excluir mesmo, então já vou, aí destilou. Eu não leio, claro que eu não leio, a pessoa colocou no começo isso. Eu sou algum cabeça de jumento para me ler o resto? Nem leio, eu vi lá a primeira frase, eu já falando isso. O que eu faço? Eu só estou removendo o comentário. Sabe por quê? Porque já tem umas 10 pessoas que me pediu perdão por ter me chamado de herege, por ter me xingado. Sabia disso? As pessoas falaram, me desculpa, me perdoe, porque olha, depois agora que eu estou tendo entendimento, eu vi que realmente o evangelho é esse. Então eu não estou mais excluindo. A não ser quando entram uns lobão, aí sim eu excluo com gosto. Porque os lobão não têm humildade. E o Espírito de Deus, ele dá essa sensibilidade. Nós temos essa sensibilidade de discernir os espíritos. Porque comentário você vê quando ele é tendencioso. Que nem tem uns 2, 3 aí, semana passada, querendo meu número do WhatsApp, porque queria dar umas ideias. Eu quero ideia de alguém. O outro foi mais fundo, que queria me aconselhar. O outro, eu preciso falar com você, manso. Aí
eu não respondi. Aí ele falou, mas eu preciso falar com você, porque você está um pouco equivocado. Você viu? Então, se eu tivesse deixado o número eram umas 10 pessoas que estariam me perturbando. Eu não quero isso, eu quero paz, sossego. Amém? Então, se foi útil para você esse vídeo, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Ninguém pode buscar mais o Espírito Santo e ninguém também pode ser batizado por ele. Foi o tema deste vídeo. Espero você ter entendido, e tanto para este tema, vamos fazer aquela oraçãozinha da graça. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.